Olá pessoal, muito boa noite, a paz do Senhor a todos vocês. Nós estamos dando início aqui a essa transmissão ao vivo, mais um trechinho. O pastor Mauro já falou alguma coisa, já até mesmo junto com o Jairo, eu acredito que pelo Face do irmão Jairo, e eu com esse mesmo sentimento estou aqui para falar com vocês que estão nos acompanhando através do Face da Igreja Cristã. O propósito nosso, todos nós sabemos, todos vocês sabem, nós estamos aí sem poder nos ajuntar, mas a gente faz aquilo que a gente pode. Eu mandei uma mensagem dia desses, ou melhor, mandei essa mensagem ontem para um irmão. A gente usa a ferramenta que a gente tem, e a ferramenta neste momento que a gente tem é essa, é usar o recurso da internet, das redes sociais. E no momento que eu disse para esse irmão sobre a ferramenta, eu disse para ele assim, uma pedrinha, lembrando da história de Davi, que antes de enfrentar Golias, ele passou pelo ribeiro, pegou 5 pedrinhas. Uma pedrinha pode vencer uma guerra. Era uma ferramentazinha, a pedrinha, claro, junto com a sua funda, era uma ferramentazinha insignificante aos olhos de Golias, mas é isso aí, é a ferramenta que nós todos temos. E como nós temos visto, todas as igrejas, ou a maioria das igrejas, estão usando essa ferramenta e fazendo uma transmissão via internet, pelo Facebook, pelo canal do YouTube. Eu tenho canal do YouTube, mas eu achei melhor fazer pelo Face da igreja, que fica mais fácil de vocês localizarem, de todos aí poderem localizar. Bom, já foi muito falado, muito comentado o porquê de nós estarmos agindo dessa maneira. Então eu não quero reforçar ou ficar falando mais ainda sobre esse assunto, mas a questão é a seguinte: eu vou aproveitar esse assunto aí, essa questão dessa crise mundial, e principalmente agora nós aqui no Brasil, para falar com vocês sobre, não sobre este momento agora, mas daqui a alguns dias, quando nós passarmos por essa crise, porque vai passar. Eu acredito que essa crise vai passar. Aqui está o João junto comigo, o pastor Manuel, acompanhando aí essa transmissão, e o João que está auxiliando na parte técnica. Essa crise, João, você acredita também junto comigo que vai passar. Pastor Manuel, essa crise vai passar. Então eu queria já ir um pouquinho mais lá à frente. Eu não sei se daqui uma semana, 2 semanas, daqui um mês, mas o tempo que for, essa crise vai passar. Então é após este momento, após a gente passar por essa crise, amanhã muito provavelmente todos os comércios, segundo a ordem, estarão se fechando. O hotel que eu trabalho, a partir de amanhã, também já estará fechado. Hoje eu trabalhei, mas essa semana e até o dia 12, que é a ordem lá em Campinas. Eu não sei as outras cidades, mas a ordem lá em Campinas até dia 12, isso até um segundo momento, até uma segunda ordem, até que passe esse sufoco todo que nós estamos vivendo. Mas enfim, vamos para lá, vamos nos projetar agora, sair do momento presente e nos projetar para quando essa crise passar. E aí eu quero lançar uma pergunta para você, mas calma lá, não tenha pressa. Nós não vamos fazer essa projeção apenas para o futuro, nós vamos nos projetar também para o passado, porque eu quero citar pelo menos 2 palavras aqui, dois textos da Escritura Sagrada, para a gente poder concluir aqui o nosso raciocínio. O nos projetar para o futuro, a pergunta que eu quero fazer para você: este momento de crise para você, ele terá ensinado alguma coisa para a tua vida? Porque acredito eu que, eu estou bem certo de que sim. É um momento único, há muitos anos. Eu não sei se isso aconteceu ou alguma coisa parecida lá no passado,
mas este momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil é um momento único. Talvez você tenha uma certa idade e diga assim: eu pensei que eu já tinha visto tudo nessa vida. Pois é, agora nós estamos vendo uma coisa que é inédita para todos nós. Enfim, vamos lá. Nos projetando lá para o futuro, eu perguntaria para cada um de vocês que neste momento está me ouvindo: essa crise, este momento que nós estamos vivendo, terá te ensinado alguma coisa? Porque a minha visão é que não precisaria nós passarmos por isso para aprender alguma coisa, mas acontece que muitas coisas, ou muitas vezes, Deus permite até, a gente poderia lembrar aqui daquela palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não precisaria a gente passar, mas a gente está passando. E a minha pergunta é: você, daqui a algum tempo, quando isso passar, você vai poder se levantar, sacudir a poeira e dizer assim: eu aprendi uma coisa muito importante, algo muito grande na minha vida através desta situação toda que a gente passou. Eu gostaria que você refletisse nisso. Se você tem essa convicção de que quando tudo isso passar, você vai se levantar, porque há quem diga que o fracasso, ele só é fracasso quando ele não nos ensina nada, quando a gente não aprende nada com ele. É claro que este momento que nós estamos vivendo aqui, a gente não poderia chamar de fracasso, mas é um embate muito difícil, muito doloroso. É preciso aí haver cortes drásticos, como é você fechar todas as lojas, todos os shoppings, fechar as igrejas. Você é um corte, é você, digamos assim, cortar o mal, que seria o vírus trazendo a doença, pela raiz. Então é preciso haver uma atitude muito drástica. E aí eu pergunto, eu insisto nessa pergunta: isso tudo aí terá te ensinado alguma coisa? Primeiro, a gente pode dizer que sim, claro, todos nós, eu imagino que você também, junto comigo, e os irmãos aqui que estão participando comigo, acredito eu que nós vamos concordar que sim, nós podemos concordar que isso tudo vai nos ensinar algo. E uma coisa que a gente poderia dizer, algo que a gente poderia citar aqui, que está nos ensinando, é isso: muitos hoje, eles estão realmente ficando em casa, não sendo teimosos, como a gente tem visto os áudios por aí. Pessoal, é para ficar em casa. Qual parte dessa fala que você não entendeu ainda? É para ficar em casa. Enfim, o pessoal de linha de frente tem que realmente sair, mas há aqueles que podem ficar em casa, que a empresa determinou: fique em casa, e assim mesmo eles estão saindo por aí. Mas assim, no geral, a gente tem vivido momentos que há muito tempo tem estado ausente da nossa vida, que é o estar presente aonde? Nos nossos lares, é estar presente na nossa casa. Se você está na sua casa, mas não está não tem uma pintura para fazer, não tem um quintal para carpinar, mas pelo menos você está presente junto com a tua família. Presente, claro, os casados aí, está com a esposa, com o esposo, com os filhos. Agora, a família, no modo geral, a gente pode estar presente de outra maneira, como nós estamos presentes agora. Quantos estão me vendo neste momento? Eu não sei quantos estão me vendo, mas a gente poderia dizer que nós estamos presentes, mesmo distantes, a gente está presente um com o outro, coisa que não acontece com muita frequência, e que precisa acontecer algo drástico para que algumas coisas venham ser colocadas nos seus lugares. Quantas famílias que já não se reuniam mais ao redor da mesa para jantar, para almoçar, para bater um papo, mas agora forçadamente são obrigadas a estarem em casa. E algumas coisas estão acontecendo. Eu acredito que, como eu disse assim, vamos nos projetar lá para o futuro. Eu acredito que lá quando a gente passar por tudo isso, alguém vai dizer assim: olha, aconteceu assim, assim, assim na minha casa.
há tempos que eu não conseguia conversar com meu filho, com a minha filha, de bater um papo, sabe, até uma brincadeira, fazer aquelas brincadeiras simples dentro de casa, porque a ideia é não sair de casa, porque se você pensa em sair de casa, o outro pensa em sair de casa, o outro também pensa em sair de casa, daqui a pouco a gente está tumultuando em algum lugar, numa praça, aqui em Indaiatuba a gente vai estar tumultuando ali no Parque Ecológico, e daí aí a ideia de ficar isolado acaba. Então a gente fica em casa e muitas pessoas de repente lá na frente vamos ouvir dizendo assim: foi bom esse momento aí. Eu sei que é assustador, claro, porque para-se o emprego, muitas empresas cortam o salário, tiram os benefícios, pelo menos dá uma parada nesse momento aqui. Depois que isso passar, vai voltar tudo ao normal. Assim, Deus queira que tudo volte ao normal e para melhor. Mas no momento a gente fica mesmo atemorizado. Mas a questão é, e aí eu vou trazer aqui um texto bíblico para nós meditarmos. A questão é que quando tudo isso passar, você poderá olhar para trás. Eu vou olhar para trás aqui só para exemplificar. Você vai olhar para trás e dizer: isso me ensinou alguma coisa. Esse aperto que a sociedade está vivendo, que a nação está vivendo, que o mundo está vivendo, está nos ensinando algo. Porque já diz o ditado que o inteligente ele aprende com seus erros, e os sábios aprendem com os erros dos outros. A gente está precisando aprender com os nossos próprios erros. Pelo menos o inteligente ainda aprende. Agora, pior do que isso é a gente viver uma situação dessa, e eu fico imaginando daqui a algum tempo, quando isso passar, muitas pessoas voltam a estaca zero, parece que não aprenderam nada, parece que não tiveram lição nenhuma de aprendizado, não acoplou nada na vida dessa pessoa. Mas eu quero em nome de Jesus acreditar que isso tudo venha nos ensinar alguma coisa, que isso tudo venha trazer para nós um momento de reflexão profundo, a gente se interiorizar de maneira que a gente tire do nosso interior o melhor, dizendo assim: Senhor nosso Deus, obrigado, porque mesmo diante dessa turbulência toda, diante desse mar revolto todo que nós estamos vivendo, o Senhor está presente, o Senhor esteve presente. A gente pode se lembrar da palavra do texto lá, que os discípulos no barco assustados, e Jesus Cristo lá dormindo, descansando, e os discípulos apavorados porque nós vamos morrer. Não é assim a fala, né? Vou morrer. Não vai morrer não, porque Jesus está nessa embarcação. Jesus está na embarcação neste momento de turbulência, de mar revolto, venha ele de onde quer que ele esteja vindo, mas a gente tem que firmar os pés na rocha, e nós estamos com os pés firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Então, para a gente não se alongar muito mais, eu vou citar aqui, eu disse que a gente se projetando para o futuro. A minha pergunta é: terá ensinado algo para mim e para você? Sim. É essa lição que nós estamos aprendendo agora, a marca até, ela terá nos ensinado algo. E principalmente o nosso relacionamento, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e ao nosso relacionamento com os familiares, aqueles que estão próximos e aqueles que estão distantes. Muito provavelmente você tenha entrado em contato com pessoas que estão longe de você e que dificilmente você entraria, mas devido à situação, você faz questão de mandar um áudio, de digitar um texto, ou até mesmo de fazer uma chamada através de vídeo e falar para a pessoa: olha, vamos ficar em paz, porque o Senhor vai nos dar vitória. Você dá uma palavra, você dá um incentivo para parentes que você quase que não fala. Essa situação trouxe isso, aproximou-nos de certa forma nesse sentido. Assim, tanto como com Deus, porque agora quem é crente de verdade não está apavorado. Não é? Quem é crente de verdade está com os pés firmados no Cristo. Ora, eu sei que é uma situação
nova que nós estamos vivendo, mas nada que possa acontecer tem que atemorizar a todos nós. Indo para a palavra, para o exemplo, voltando aqui, só para a gente não perder o fio da meada, nos projetando para o futuro, terá ensinado algo para nós? Sim. Agora nós vamos para o passado. Vamos lá para a história de José, lá no livro de Gênesis, quando ele é chamado, tirado lá do anonimato como escravo, trazido à presença de Faraó, que Faraó estava preocupado por causa daqueles 2 sonhos que ele tivera, e ninguém do reino, ninguém do Egito conseguira decifrar o que significava aqueles 2 sonhos. E José, que agora é lembrado, é trazido à presença de Faraó, e ele decifra o sonho. Ele, através, é claro, do dom, da graça de Deus, ele fala para Faraó o que é que vai acontecer. Os sonhos de Faraó, que eram 2, na verdade, tinham um só significado. A gente lembra, você lembra dessa palavra. Qual era o significado daqueles 2 sonhos? Que o Egito iria passar por uma grande crise, na verdade, toda a terra, por fome, e olha, fome, falta do que comer, é a necessidade que a gente poderia dizer mais básica na vida de um ser humano, e toda a região naquela ocasião estaria passando por isso. Mas qual foi o princípio divino dado a Faraó para que ele conseguisse, ou o Egito todo conseguisse passar por aquele momento de crise? Lembram-se vocês aí, de tudo que o Egito produzir, guarde a 5ª parte. Por que eu estou lembrando dessa palavra? Porque verdadeiramente foi o que aconteceu. 7 anos de fartura, 7 anos onde que a vida estava acontecendo de uma forma natural, mas após aqueles 7 anos, viriam 7 anos de escassez, de fome, de crise. E você é capaz de imaginar o que é uma pessoa estar com fome e não ter o que comprar, e não ter o que comer, ou aonde ir comprar? É algo muito sério. Porém, Deus, através de José, abençoou o Egito através deste princípio esse que a gente poderia aplicar em todas as áreas da nossa vida. No caso do que aconteceu na Bíblia, estava falando sobre a questão econômica do país, e a gente poderia trazer para a nossa vida da mesma maneira, da nossa vida, na questão econômica ou na questão financeira. Mas a gente poderia aplicar também esse princípio de você sempre estar prevenido. Eu fiz um vídeo e postei no meu canal com o título Prevenção, um santo remédio. Nós todos conhecemos o ditado que o prevenido vale por 2. E eu costumo dizer que o prevenido, dependendo da falta de prevenção dele, ou o impacto que essa falta de prevenção pode causar, o prevenido vale por 1000. Olha, pode valer até por 1000, não são só 2, não, valer por 2, valem até por 1000, mas isso quando nós usamos essa pequena palavrinha na nossa vida, prevenção, quando nós somos preventivos, porque a nossa vida ela tem esse altos e baixos, a nossa vida ela é cíclica, o mundo todo ele é cíclico, não só na questão econômica, mas em todas as outras áreas. É cíclico, o negócio é cíclico mesmo. E quem é que se sai melhor? Aquele que está preparado. Quem é que está melhor? Aquele que deu ouvido. Se Faraó não tivesse dado ouvido ao que José lhe disse, tudo que o Egito produzir, guarde a 5ª parte, com certeza nos 7 anos de escassez, Faraó e todo o Egito também iria passar por grandes apuros. Mas ele foi preventivo, dando ouvido à palavra de José. E ao passar aqueles 7 anos de crise, eu acredito que naquela ocasião, naquela época, foram os anos mais promissores do Egito. Foi onde que o Egito cresceu, foi onde que o Egito enriqueceu, dentro deste quadro, dessa história.
Por quê? Porque Faraó deu ouvido à palavra de José, que era diretamente do trono de Deus. Então, qual é a palavra, ou o que nós podemos aprender com essa lição que nós estamos aprendendo? Pastor, você quer dizer então que a gente deveria estar preparado para este vírus, para essa situação toda que está acontecendo? Meu irmão, a gente tem que estar preparado para tudo, porque outro dia o pastor esteve ministrando sobre, foi o pastor Davi que falou sobre as 10 virgens. As 10 virgens, a gente sabe que a história diz, a parábola diz que 5 eram prudentes. E quando o noivo chegou, elas estavam prontas para entrar. E as outras não tinham azeite. E por isso saíram para procurar azeite, para comprar azeite. E quando voltaram, o noivo já tinha chegado, já tinha trancado a porta. Então, vocês podem perguntar, pastor, mas a gente deveria estar preparado? Sim, eu e você precisamos estar sempre preparados. Por quê? Porque uma hora dessas, Jesus Cristo, que é o nosso amado, esperado, chega. E a gente tem que estar preparado. Não pode faltar azeite na minha botija ou nas nossas lamparinas, que é no caso da parábola. As nossas lâmpadas têm que estar acesas. Então eu e você temos sim que estar preparado para qualquer situação. Preparado, e aí lógico, na questão do Egito, era um preparo na questão econômica, financeira e também alimentícia, né? Porque o Egito, o que ele produzia, ele tinha que guardar de tudo que ele produzia, a quinta parte. E nós podemos aplicar isso em qualquer outra área da nossa vida. A gente estar sempre emocionalmente preparado. A gente estar sempre, na verdade, a nossa vida ela é desse jeito. Qualquer pessoa, em qualquer estágio que ela esteja, vou dar um exemplo aqui. Eu já assisti um filme onde tratava desse assunto, entre outras coisas que o filme tratava. Qualquer pessoa, em qualquer nível profissional que fosse dispensada, demitida, ela levava susto. Ai meu Deus, o que eu vou fazer e agora? Por que estão me dispensando? Por que eu estou sendo demitido? Ora, meu irmão, se eu e você somos empregados, a empresa ela pode nos mandar embora ou demitir a gente em qualquer momento. Você pode ter 5 anos, 2 anos, 1 ano, 20 anos trabalhando lá, a empresa fala assim, olha, eu não preciso mais do seu serviço. Então, o que a gente pode fazer para não ser surpreendido por uma palavra dessa? Porque a palavra vem de maneira sorrateira. Escuta, meu amigo, você é uma excelente pessoa, o que você faz aqui é de uma estima muito grande, mas acontece que a empresa está passando por um momento, é sempre essa conversa, e aí a pessoa recebe o golpe final, você está demitido. Eu não sou Roberto Justus, mas está demitido. Ou seja, o que a gente pode fazer para amenizar esse impacto neste momento? Estar preparado. Estar preparado não só na questão financeira, mas também na questão emocional. Eu sempre disse isso para minha esposa, e eu não tenho certeza se ela vai se lembrar disso, mas eu já disse e já comentei isso com outras pessoas também. Eu, por exemplo, hoje eu tenho 10 anos na mesma empresa. Ou seja, alguém poderia dizer assim, eu tenho estabilidade. Sim, mas eu sempre fui bem claro e bem consciente disso. Eu não posso dizer assim, daqui ninguém me tira. Pode ser que aconteça, chegar, trocou o gerente operacional, trocou um supervisor, ele queira trazer alguém dele, ele queira renovar, ele não quer pessoas acima de 50 anos, que é o meu caso. Enfim, a empresa não é minha. Então, o que pode acontecer? Qualquer hora eu posso ser demitido. E eu preciso estar preparado para isso. Não só nessa questão, eu estou só dando um exemplo, mas em todas as outras questões também. Então, indo lá para o passado, eu trago essa história de José, quando ele diz a Faraó, e o Egito se sabe muito bem. E isso que nós estamos vivendo hoje, eu perguntaria para vocês, passando todo esse susto, se daqui 1 ano, se daqui 2 anos, se daqui 5 anos acontecer novamente, eu perguntaria para você se sentiria melhor preparado? Eu acredito que sim, porque você diria assim, nós já passamos por isso, e o que a gente tem que fazer é isso, isso e isso. E quando for dada a ordem de se fechar tudo,
para tudo, a gente vai obedecer com muito mais tranquilidade, sabendo que é momentâneo este momento, ele é momentâneo nessa situação. Então, a gente, com essas lições, que eu diria, não é uma lição boa, é uma coisa difícil, mas com ela a gente aprende a lidar melhor com a vida, a enfrentar melhor os embates. Seja embates no sentido global, ou seja um embate no sentido pessoal. Você se fortalece, você cria anticorpos através do próprio problema. Quando acontecer de novo, a gente já vai estar mais preparado. Deus queira que não aconteça, mas a gente sabe que o mundo é assim, é cíclico. A nossa vida é dessa maneira. Então que não seja isso, mas seja outra coisa qualquer, que faça a gente se bloquear, se fechar. A gente vai ter que usar estratégias diferentes. O grande problema, meu amado, você que está me ouvindo aí, o grande problema é que nós não estamos acostumados a esse tipo de situação. A gente não está acostumado, a gente vive numa mesmice. E quando tiram a gente da zona de conforto, que é a zona que a gente vive e que a gente não sai, quando tiram a gente estranha. Todo mundo tem medo de mudança, se preocupam com essa palavra mudança. E agora a gente precisou fazer muitas mudanças na nossa vida, na nossa rotina, devido à situação do chamado coronavírus. E aí a gente vê um monte de gente aí empolvorosa, tumultuando, criando confusões nos supermercados, nos shoppings. Não precisamos disso, não se precisa disso. E aí, se não bastasse algumas brincadeiras que são colocadas na rede social, a gente sabe que é brincadeira e é legal até para descontrair a gente, mas algumas coisas se fazem de mau gosto, brincadeira de mau gosto, e que assustam as pessoas, que apavoram as pessoas. E essa não é a ideia de ficar apavorando ninguém. Então, esteja preparado, esteja com os seus pés firmados em Cristo Jesus. Eu e você, esse vendaval vai passar, meu irmão. Essa luta vai passar. Existe uma canção de alguns anos atrás. A luta vem e passa, não desanima não. A luta vem e passa. Ela vai passar e nós vamos cantar o hino da vitória lá do outro lado. Tomara que esse outro lado aí esteja daqui a uma semana, 2 semanas, que não se prolongue mais do que isso, que as empresas voltem ao normal, que o comércio volte ao normal, que a nossa vida volte ao normal. Mas enquanto isso, vamos nos apegar com Deus e vamos lembrar, Senhor, que eu possa aprender lá na frente, que eu possa, de repente, você tem o seu filho pequenininho e ele não entende o que está acontecendo. Daqui 10 anos você vai contar a história para ele: olha, filho, nós passamos por uma situação assim. Lá na frente, seu filho já casado, com família, passando por situações complicadas, você fala: filho, chega aqui, olha, o pai está passando por isso aí, mas a gente já passou e a gente vai conseguir. A experiência nos fortalece, nos acrescenta bagagem para que a gente possa enfrentar agora de cabeça erguida, seja o que for, e ensinar aos que vêm, aos próximos aí. Então, geração nossa, atual, 2020, erga a cabeça, permaneça com seus olhos firmados, Senhor. Lá em Isaías está escrito, entre outro texto que a gente tem visto na internet, falando sobre essa questão toda que está acontecendo, tem um texto, Isaías 26, se não me falha a memória, o versículo número 3, que fala assim: o Senhor conservará em paz aquele cujos olhos estão postos nele. Então, onde é que estão os olhos estão postos? De que você vai perder o emprego, de que fulano vai perder o emprego, a minha esposa vai perder o emprego, meu marido vai perder o emprego. Se não perder o emprego, alguns estão assustados porque vai perder o benefício, vai perder isso, vai perder aquilo. Onde é que os seus olhos estão colocados? Não interessa, tem que estar colocados ou postos em Deus. O Senhor conservará. Essa é a palavra dele para mim e para você, que eu diria assim, a palavra central dessa minha ministração aqui. O Senhor conservará em paz aquele cujos olhos estão postos nele.
E para finalizar, como eu disse, eu iria citar 2 textos para que a gente pudesse nos remeter lá para o passado. O primeiro texto foi esse de Gênesis, na história de José junto com o faraó. O segundo texto é o texto de Elimeleque. Elimeleque, lá no livro de Ruth, diz que ele pegou a sua família no momento de fome, no momento de crise que Belém estava passando, e se direcionou a uma terra de deuses estranhos, para Moabe, que era uma nação inimiga, embora fosse parentes, mas era inimiga do povo de Deus. E Elimeleque, ele saiu dali e foi para lá por conta da crise. Eu acredito que Elimeleque, lá no livro de Ruth, era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, era uma pessoa que conhecia a história de José, assim como essa história que agora eu compartilhei com vocês, que está escrito na Bíblia. Era uma pessoa que conhecia Abraão, Isaac e Jacó, era uma pessoa que sabia das promessas que Deus havia feito a Abraão, Isaac e Jacó, de levar, de fazer um povo através de Abraão e de toda a sua descendência, e esse povo era Israel. E Elimeleque, ele deveria conhecer isso e saber que Deus fez grandes milagres depois que veio a escravidão lá no Egito. Deus tirou através de Moisés, e o povo entrou na terra prometida anos depois, porque ficou circulando no deserto por conta de rebeldia, de murmuração, de desobediência, ficou rodeando o deserto, mas depois a promessa se cumpriu lá na terra prometida. Eles entraram, e Elimeleque era um personagem descendente de toda essa promessa, mas agora diante da crise, porque ele não estava preparado para a crise, o que ele fez? Pegou sua família e foi para Moabe. Chegando lá, ele morreu, os 2 filhos morreram. 10 anos depois, Noemi, sua esposa, sabe, ou ouve que Belém voltou, Deus colocou as mãos e abençoou, ela volta para lá, e a gente conhece a história que Ruth, uma de suas noras, volta junto com ela, e Deus abençoa, e Deus faz prosperar a vida das duas. Aonde? Em Belém. Na verdade, Belém era um lugar da onde eles não deveriam ter saído, mas porque não tinham, ou porque Elimeleque não teve, o que eu disse para vocês, prevenção, ele não foi preventivo, porque crise nós vamos passar em qualquer área da nossa vida, e que seja, mas precisamos estar preparados. A gente não quer, mas a gente precisa. E no momento de crise, Elimeleque não estava preparado. A primeira coisa que ele fez, ele não pediu a direção de Deus, porque se tivesse pedido a direção de Deus, Deus não iria dizer para ele: olha, pode ir para Moabe, até porque Moabe adorava deuses estranhos, era a cidade, era a nação que adorava outros deuses. Então eu na minha visão, na minha ótica, ele não pediu direção de Deus, ele simplesmente pegou a sua família e saiu de Belém. Irmãos, passe o que você tiver que passar, mas não saia da onde Deus te colocou. Não saia da onde Deus colocou você, da onde você sabe que ali é a terra da promessa. Belém era a terra do pão, terra da promessa, fazia parte de toda a terra da promessa, Israel. Então por que eu vou sair da terra prometida, da terra onde Deus me colocou? E por que você vai sair da onde Deus te colocou? Porque você não tem confiança no teu Deus? Então eu volto a dizer, eu volto a afirmar para nós encerrarmos: os nossos olhos o Senhor conservará em paz. O Senhor conservará em paz aquele cujos olhos estão postos nele. Amém? Nós vamos encerrar. Deixa eu ver aqui, peraí. Na quarta? Amém. É isso aí mesmo. Quarta-feira, meu querido, nós iremos fazer novamente, nova transmissão, a partir das 8 horas, às 20 horas, né? 8 horas da noite. Quarta-feira, provavelmente sexta-feira, os dias que a igreja cristã costuma ter os seus cultos, a gente faz aí um bem bolado, a igreja cristã que sede e a igreja do Paulista, quarta e sexta-feira. Se eu não estiver aqui, eu estarei aqui, mas eu digo assim, ministrando. Poderá ser o pastor Mauro, o pastor Paulo, o pastor
Estevão, qualquer um dos pastores que estiver por aqui, ou porque, lógico, a gente não vai falar assim, pessoal, vem para cá se você quiser falar, porque a ideia é não tumultuar, a ideia é não aglomerar. Então, fica aí entre os pastores mesmo, e a gente vai trazendo sempre uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra de carinho. Essa palavra que eu trouxe hoje para você não é uma palavra para te assustar, é para dizer assim: sossegue o teu coração, acalma o teu coração, porque Cristo está no barco, essa onda vai passar. E nas palavras de alguém, há alguns anos aí, alguém disse assim: é só uma marolinha. Vocês sabem quem foi que disse isso? Eu não vou dizer o nome. É só uma marolinha. Meu irmão, eu vou usar essa palavra aí. Essa onda, esse tumulto, que parece ser um gigante, Golias, é só uma marolinha. A pedrinha insignificante derrubou o gigante. A nossa fé, como Jesus disse, que seja do tamanho de um grão de mostarda, derrubará o gigante. Então, permaneça firme e fiel na presença de Deus. Um beijo no coração de vocês.